Então, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa aula. Vamos começar aqui com a nossa apresentação, né? Só um minuto. Todos estão vendo aí minha tela? Conjuntos numéricos racionais? Tudo ok? Sim, professor. Sim. Então, vamos começar, né? Então, é isso que a gente vai falar hoje. A gente já falou dos naturais, das operações, propriedades, depois dos inteiros, né? Das operações, propriedades, em relação aos naturais, os inteiros aumentou que tem inverso aditivo, que é o simétrico, né? Antes não tinha, agora já tem mais essa propriedade, tá certo? E agora vamos ver aqui os racionais, né? Vamos lá. Conjunto dos números racionais. Essa é a definição formal. São todos os números da forma P sobre Q, onde P e Q são obrigatoriamente números inteiros, tem que ser números inteiros, sendo que o Q, ó, que é esse que está aqui embaixo, nunca pode ser zero, né? Não sei se você sabe, esse traço aqui significa divisão, e não há divisão por zero, perfeito? O zero pode estar no numerador, como diz aqui, né? Mas no denominador não, aqui pode ser qualquer número inteiro, exceto o zero, perfeito? Bom, nesse conjunto, nós temos esses aqui, ó. Esses números aqui. As frações, né? Por exemplo, o 2 inteiro, né? Se você colocar 2 sobre 1, ó, satisfaz. Numerador inteiro, denominador inteiro. 2 e 1. Né? 2 dividido por 1 é 2. Então, esse já é o primeiro exemplo de número racional, né? Uma fração. Tá ok? Se a gente pegar e fizer isso para todos os números inteiros, o que, é que a gente vai descobrir? Que os inteiros estão aqui dentro, né? Perfeito? É um subconjunto dos racionais. Tá ok? Outro racional, menos 57 sobre 31. Outro racional, menos 5 sobre 19. Ó. Numerador inteiro, denominador inteiro. Numerador é um número inteiro, denominador também, né? Não importa se é positivo ou negativo. Menos 21 sobre 3. Né? É uma forma de você escrever o número 7 inteiro como está pedindo, como uma fração, né? 2 terços, né? 2 sobre 3. Além das frações, né, que são escritas assim, tem outros números que nós chamamos de decimais exatos, né? Ó, esses aí, ó. Tá certo? 0,1, menos 20,7, 7,521 milésimo, ou 7,521, 552,9 décimos, né? 7, deixa eu ver, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. 7,5 centésimo de milésimo ou 7,0005, né? Como queira. O menos 3,00300547, né? São todos decimais exatos. O que é um decimal exato? Que não tem infinitas casas. Para aqui, né? Aqui para no 1, aqui para nesse 1, aqui para no 9, aqui para no 7, aqui para no 5 e aqui para no 7 de novo. Né? Isso que são decimais exatos, tá certo? E tem os decimais que são dízimas, né? Mas só as dízimas que são periódicas é que são racionais. Olha esse exemplo aí. O que é uma dízima periódica? A parte decimal é infinita, não é como aqui no exato, que acaba, né? Ela é infinita, mas ela tem o que nós chamamos de período, né? Se você observar, nesse caso aqui, ó, especificamente, ela está repetindo o 7,5, ó, né? 7,5, 7,5, 7,5, que nós chamamos de período, né? Você pode escrever desta maneira, que está aqui no primeiro membro, ou dessa outra maneira, ó, 7,5 com barra aqui, ó. Essa barra significa que o período é 7,5 e ele repete indefinidamente, né? Sem fim aí, esse negócio, né? Outro exemplo, o 0,1, tá certo? Ou 0,1 barra, que é a mesma coisa, né? Tá certo? Isso aqui, ó, é justamente para diferenciar esse formato desse aqui, ó. Esse aqui acaba aqui no 1. Esse aqui, ó, essa barra significa que tem infinitos 1 depois desse 1, né? Ó. Tá certo? Porque o período é o número 1. Esses são chamados, como nós já dissemos antes, né? Dízima periódica. Tem esse outro aqui, ó. Tá certo? Menos 48,1, aí 926, 926, o período, ó. São esses três aqui, né? O 926, né? Que fica repetindo indefinidamente, né? Pode ter qualquer quantidade de número, ela só precisa ficar repetindo
para ser uma dízima periódica. Tá certo? Esse outro aí, ó, quem repete é o 3, né? Ó. Tem o 0, 0, mas quem repete é o 3. O 3 que é o período da dízima, né? Ó. Importante saber o período, né? Aqui, ó, só tem um valor no período, só um algarismo, o 3, o resto repete. Aqui tem 3 algarismos, né? E depois só repete. Aqui, ó, tem 2 algarismos e depois repete. Perfeito? Alguma pergunta até aqui? Isso aqui só é revisão do que vocês já sabem, né? Então não tem muita coisa, não. Então vamos falar daqui, ó, do que nós vimos aqui, vamos falar do primeiro, das frações, né? Tá aqui, as frações. Como é que o cara define aqui fração? Cada parte de um todo, né? Na verdade, antes, os números eram chamados de inteiros porque eram quantidades exatas, inteiras, sem estar espedaçadas, né? A gente pensa que o que a gente estava olhando é sempre uma parte que não é dividida, né? É uma parte que é completa em si mesmo, né? Na verdade, não é uma parte, é o completo em si mesmo. Agora não. Agora a gente está olhando para pedaços, né? Você tinha uma coisa inteira e você quebrou em vários pedaços, né? Se os pedaços forem iguais, eles se aplicam aqui nas frações que nós vamos estudar, tá certo? Né? Aqui tá, aqui é só para você lembrar os nomes, né? Ó, né? Na fração, o número de cima é numerador. O que é o numerador? O número de partes de um ou vários todos, né? Ou vários inteiros, né? É a quantidade de objetos, de pedaços que você está tomando, tá certo? Denominador. Aí, denominador é você tinha um inteiro e dividiu em uma determinada quantidade de partes. Essa quantidade total, né? O total que você dividiu inteiro, né? A divisão total é chamada de denominador, porque o numerador é quantas partes desse total você tomou, tá ok? Então, total de partes que compõem um todo ou um inteiro, né? Aí aqui está o exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó, né? O inteiro seria se estivesse completo. Não está completo, né? Nós pegamos o inteiro aqui, ó, que é esse negócio aqui parecido com chocolate, né? Nós pegamos o inteiro, né? A gente pode até dizer assim, ó, alguém comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, né? Foi dividido em 12 pedaços, né? Aí alguém comeu 7 pedaços. Quanto sobrou? Como é que você escreve isso matematicamente? Aí é quando surge a fração, lembra que nós dissemos antes? O numerador da fração são quantos pedaços ficaram. No caso, 1, 2, 3, 4 e 5, né? E o denominador é o total de partes que foi dividido o todo, né? Que foram 12, né? Das 12 partes, sobraram 5. Então, é 5 sobre 12. Alguma questão aí? Algum questionamento? É o que a gente acabou de dizer, né? O numerador, a quantidade de partes que você está tomando. O denominador é como você quebrou, em quantas partes você quebrou. E o numerador é quanto dessas partes você tomou. Tá certo? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, se tudo tivesse aqui completo, era um inteiro, né? Aqui não. Aqui, ó. Tem 2 inteiros. Tem essa parte que está completa, que já é um inteiro. E desse outro inteiro aqui, ó, não foi usado tudo, né? Sobraram 3 partes. Então, eu tenho um inteiro que não se usou nada, então tem um chocolate inteiro, né? Ó, e tem essas 3 partes. Perfeito? Você podia até dizer assim, que é um chocolate inteiro, mais 3 dozeavos de outro, né? Ou, se você preferir, se quiser usar só a fração, é dessa forma, ó. Quantos chocolates tem aqui? Quantos pedaços tem? 1, 2, 3, 12 aqui, mais 3, 15. Né? Mas cada inteiro foi dividido em 12, não é 24. O denominador é em quantas partes foi dividido o inteiro. Tá certo? Então, repetindo. O denominador é em quantas partes foi dividido cada inteiro. Cada inteiro foi dividido em 12 partes. Dessas, você pegou um completo, que tinha 12, mais dessas 3, que deu 15. Alguma pergunta até aí? Como é que você lê isso? O numerador, você fala o número que está lá mesmo. Por exemplo, 5, aí no primeiro exemplo. E o denominador, como foram divididos em 12 partes, você fala 12avos. Se tivesse sido dividido apenas em 3 partes, você ia chamar de terço. Em 5 partes, 5, e assim por diante. Então, esse outro aqui, ó, é 15 12avos.
Tá certo? Continuando. Frações equivalentes. Frações que representam a mesma parte do todo. Na verdade, é assim. Ó, você tem aqui, ó, essa fração. Existem várias formas de escrever essa mesma quantidade, 5/12, só trocando aqui esses valores, né? E é isso que a gente vai ver agora, tá certo? Aqui, por exemplo, não é? Ó, esse aqui. Aqui é o 15/12, não é? Ó, que a gente já viu. Vou fazer o seguinte, eu vou reorganizar, tá certo? Vou colocar essas 12 partes e essas 12 partes de forma diferente. Alguma pergunta? Então, ó, esse aqui representa esse primeiro e esse aqui representa o segundo. Alguma dúvida? Aqui, ó, continua sendo 15/12, não é? Ó? Tá ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou mudar nada, assim, eu não vou mudar as quantidades serão as mesmas. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa linha aqui e vou apagar essa linha, nos dois, tá certo? Eu mudei a quantidade? Olha aí, eu só apaguei as linhas, não foi? Alguma pergunta? Tá certo? Na verdade, aqueles 3 pedaços eu juntei em um só, cada 3 pedaços eu juntei em um só. Perfeito? Agora mudou. Agora não está mais dividido em 12 partes. Cada inteiro está dividido em 4 partes. E nós tomamos quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, é a mesma quantidade, né, de antes, só que representado desta outra forma, né? Ó. Então, o que é que você conclui? Que 15/12 e 5/4 representam exatamente a mesma quantidade. São iguais. Tá certo? Sempre que duas frações representam a mesma quantidade, olha que coisa interessante. Se você multiplicar aqui dessa forma, olha o que é que vai acontecer. Se você multiplicar assim, ó, esse por esse e esse por esse, quanto é que dá? 15 vezes 4, 60. 12 vezes 5, 60. Né? Então, deu 60 igual a 60. Isso quer dizer que essas duas frações que você escreveu aí representam exatamente a mesma quantidade, né? São frações chamadas de frações equivalentes, né? São frações escritas com inteiros diferentes, mas que representam a mesma quantidade, né? E isso acontece de muitas vezes, né? Tanto é que quando você vai fazer a conta, você prefere trabalhar com esse do que com esse, né? Porque o resultado será o mesmo, então é completamente indiferente com qual dos dois você vai trabalhar, né? Com essa fração ou com essa. Por quê? Elas representam o mesmo valor, a mesma quantidade. Tá certo? Continuando ainda, olha só. Né? Fazer aquilo lá, ó, o que eu fiz aqui, ó. Tá certo? Né? Se você olhar no CERN, eu peguei isso aqui e dividi por 3, né? Peguei a quantidade total e dividi por 3. Foi isso que eu fiz, né? Aí eu estou só reproduzindo aqui para você saber exatamente o que aconteceu, né? Ok? Então, a regra é assim. Se você dividir os dois termos aqui da fração pelo mesmo número, a fração que aparece é equivalente à primeira, ou seja, ela representa a mesma quantidade, ela tem o mesmo valor. Tá ok? Né? O equivalente é se eu pegar aqui o 5 e o 4 e multiplicar por 3, eu volto a ter 15/12. Então, não importa dividir ou multiplicar pelo mesmo número, a fração equivalente que você obtém é sempre a mesma, né? Como aqui, ó. Pegar 5/4, vou multiplicar em cima e embaixo por -1. Ó. -5 e -4. Representa a mesma fração de antes. Multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número. 10/8. Eu peguei os 5/4, em vez de multiplicar por -1, multipliquei por 2, ó, né? Mesma coisa aqui, ó, que a gente já havia feito, multipliquei por 3, que eu já havia falado, né? Ó. E o 16 eu multipliquei por 4. Na verdade, cada fração que existe tem infinitas frações equivalentes. Tem infinitas, né? Porque você pode multiplicar o 5/4 em cima e embaixo pelo mesmo número, claro, não importa se ele é positivo ou negativo. Tá certo? Isso aqui chama-se frações equivalentes. Então, cada fração, né, que quando você termina aqui, ó, aqui não dá mais para simplificar, né? É chamada de fração irredutível, né? A partir dessa, eu posso criar
várias outras frações que representam essa mesma quantidade, só que escritas de modo diferente, como você vê aqui. Ó. Todas elas são iguais, ou seja, representam a mesma quantidade. Acho que a ideia ficou clara aí, não é? Tá certo? Vamos lá. Frações próprias. O que é uma fração própria? Uma fração própria é assim. É quando o numerador em módulo, tá certo? É menor que o módulo do denominador. Essa fração aqui é própria, ó, porque ó, o aqui de cima, que é o numerador, é menor que o denominador. Sempre que o de cima é menor que o de baixo, né? Numerador menor que o denominador, em módulo, claro. Que é positivo, não tem problema, né? A fração é chamada de fração própria, né? Todas essas são frações próprias, né? Você tem aqui menos 35 sobre 47. Em módulo, o menos 35 é menor que o 47. Em módulo, o menos 5 é menor que o 7, né? Essa outra também. São todos exemplos de frações próprias, né? Alguma pergunta até aqui? Ok, colegas. Vamos seguir. Frações impróprias, né? Frações impróprias, né? Exatamente o in, né? Não sei se você lembra do português, que o in é o prefixo latino de contrariedade, né? Se aqui significa uma coisa, o imprópria tem que ser exatamente o contrário. Qual é o contrário de o de cima ser menor que o de baixo? Alguém pode me falar? Vocês estão me ouvindo? No caso, o numerador ele vai ser maior, né, professor? Mas o contrário não é só maior, o contrário é maior ou igual. Né? O contrário são as outras possibilidades, entendeu? Né? Se um é menor, o que falta? Falta o igual e o maior. Então, o maior igual é a outra possibilidade, perfeito? Beleza. Tá, então é isso. Não tem nada, beleza, professor, beleza. Nada demais aí esse negócio. É o que eu vou escrever aqui, ó. Tá certo? Ó, aquele nosso segundo exemplo, 15 sobre 12, né? O 15 sobre 12, ó. O numerador é maior que o denominador. Então, quando isso acontecer, ó, sempre vai... Isso aqui só ocorre quando ou você tem uma quantidade inteira ou maior que a quantidade inteira, como nesse caso, ó. A quantidade inteira e mais um pedaço, né? Tá certo? É a quantidade inteira ou maior que a quantidade inteira, né? Então, ó, essa fração imprópria, que é o 15 sobre 12, você pode escrever dessa outra forma, ó. 1 inteiro, né, ó, que representa esse aqui, né, ó. Esse 1 representa a barra inteira, aí esse pedacinho é o 3 sobre 12. Tá certo? Por isso que é imprópria, porque pode se escrever de uma outra forma que não é a forma de fração, chamada de número misto, uma parte inteira e uma parte fracionária. Perfeito? Então é... Professor? Oi? Por que esse 3 sobre 2? Eu não. Eu isso que eu tô viajei dizendo. nessa Esse parte aí. 1 representa esse aqui, ó. Esse aqui não é um inteiro? Ah, tá. Um inteiro sim. mais 3 dozeavos, né? Aqui não é 3 dozeavos? Ah, tá certo, professor, beleza. Um inteiro e 3 dozeavos, é isso. Simplesmente tá, isso. Beleza. Ó, esse aqui também é uma fração imprópria, concorda? Olha como é que ele vai ficar. 2 sobre 2, mais 3 sobre 2, né? Ó. 1 mais 3 sobre 2. Mas aqui, ó, é outra fração imprópria, né? Ó. Ele aí, sozinho, ainda poderia ficar assim, né? Ó. Seria 1 mais... Aí podia ser de novo aqui, né? Ó. 2 sobre 2 mais meio, né? Ó. Estou adiantando uma coisa que eu não falei, que é a soma de fração, né? Aqui também é 1. Aí 1 mais 1, 2, né? Então, na verdade, isso aqui ficaria melhor representado se fosse assim, ó. 2 inteiros e 1 meio. Aí ficaria bem melhor, né? Porque 5, dentro do 5 tem um 4, né? 4 mais 1. 4 é o dobro de 2. Então, são 2 inteiros, né? Só um minuto aqui que eu... 2 inteiros, tá certo? E 1 meio, não é? Ó? Então, vou apagar agora para continuar, tá? Tá. Vou voltar para a setinha.
Tá, vamos continuar. Perfeito? Ó, né? Mas é melhor escrever 2 inteiros e 1 meio, né? Claro. Perfeito? 19 nonos, exatamente como esse outro, ó. Pode ser 18 mais 1, que é 19, sobre 9, não é isso? E o 18 sobre 9 é 2, né? Que você pode escrever assim, ó. 2 inteiros e 1 nono. Perfeito? Então, toda fração imprópria é porque no cerne dela, ela tem uma parte inteira e uma parte que é uma fração própria. Tá certo? Professor? Oi? Eu não entendi sobre esse número misto. Ele aparece de que forma? Toda vez que tem uma fração imprópria, tem um número misto, né? Na verdade, é sempre que o numerador é maior que o denominador, tem número misto. Quando for igual, não tem número misto, só tem um tipo de número. A gente já vai ver. Ele é número misto porque, ó, isso aqui não é número inteiro, 2? Sim. E 1 nono é uma fração, né? Ó. São 2 tipos de números diferentes, não é isso? Por isso que ele é chamado de número misto, tá certo? Porque ele tem um inteiro e uma fração. Tá ok? Isso só ocorre quando a fração é imprópria, quando o numerador é maior que o denominador, né? Porque tem uma parte que é inteira e uma parte que é fracionária, como está aqui nesse desenho aqui à esquerda, tá ok? Seguindo aqui. Alguma dúvida agora, colega? Professor, para fração própria, só tem aquela única forma mesmo, né? O numerador é sempre menor que o denominador, menor mesmo. Tá. Quando ele for igual a maior, ele é imprópria, né? Quando ele for igual, além de própria, tem um outro nome mais específico, né? Quando ela é só, aliás, imprópria, né? Quando ela é só imprópria, né? Que ela é maior ou igual, e o numerador é só maior que o denominador, como todos esses exemplos aqui, ó, né? A fração imprópria, ela é justamente uma fração imprópria por causa disso, né? Porque ela não é uma fração pura. Ela no cerne dela, ela tem um número inteiro e um número fracionário, né? Ó, como esse aqui, perfeito? Beleza, professor. Tá, seguindo. Aí tem as frações impróprias que são aparentes, né? Ó, tá certo? Lembra que eu falei que tinha que ser maior ou igual para ser imprópria? Aqui o numerador é igual ao denominador, tá certo? Ou o que o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, o denominador divide o numerador, aí ela é aparente, né? Ó, por exemplo, essa aqui é aparente, porque na verdade isso aqui é um 1. Não é 12 sobre 12? É o 1 inteiro. Perfeito? É o chocolate inteiro. Tá ok? Essa outra aqui, menos 12 sobre 12, o menos 1, né? Ó. Essa outra aqui, menos 36 sobre 4, ela é uma fração aparente, porque 36 dividido por 4 é 9, então é o menos 9. Né? Por que aparente? Porque, na verdade, ela é um número inteiro. Tá ok? Essa outra aqui, 7 sobre 1. 7 dividido por 1 é o 7, não é? Ó? Tá certo? 0 dividido por 1 é o 0. 0 dividido por menos 158 é o 0, né? Então, 1024 por 64 é o 16. Então, é isso que é fração aparente, quando o numerador é divisível pelo denominador. Porque quando você dividir, né, ó, vai dar o número inteiro. Diferente desse outro tipo de impróprio aqui que a gente viu antes, né? Ó, não dá para dividir, mas dá para escrever dessa forma, né, como número misto. Por isso que é fração imprópria. Tá certo? Na fração aparente, o resultado é sempre o inteiro, né? Tá? Continuando. Fração impróprias aparentes, né? Assim, toda fração imprópria aparente é um inteiro, né? Como a gente já disse. Já que é assim, todos os inteiros podem ser escritos na forma de fração. Aí, como eu já havia dito antes, né? O conjunto dos números inteiros está contido nesse novo conjunto, que é os racionais. Tá certo? Basta você pegar o inteiro e dividir por 1. Ele já é uma fração, então ele é racional. Tá ok? Aqui, ó, eu posso escrever a fração menos A sobre B desta forma, ou ainda desta forma aí, né? O menos pode estar no meio, o menos pode estar em cima, ou o menos pode estar embaixo. É a mesma fração, é a mesma coisa. Tá certo? São frações equivalentes. Representam a mesma quantidade. Tá certo? Então, são as 3 formas de escrever menos A sobre B. Tá? Isso é só para lembrar que
da forma que você escreveu está correto, né? É claro que essa aqui é pouco usual. As mais usuais são essa e essa outra aqui, né? Tá certo? Mas é claro que se você pode colocar o menos em cima, o que lhe impede de colocar o menos embaixo? Ó? Aqui é mais, aqui é menos. Mais com menos não é menos? Menos com mais também não é menos? Então, tá aqui, ó. Perfeito? É exatamente a mesma coisa. Quando é que duas frações são iguais? A gente já falou, né? Ali na fração equivalente, as frações são iguais quando o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? O A vezes D é igual ao B sobre C, né? Como a gente fez ali no 15/12 com 5/4. Eles são iguais porque quando você multiplicar em X, né? Dá o mesmo valor. Naquele caso foi 60 e 60, né? Você sabe por que fala que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos para essa situação? Hã? Alguém sabe? Alguém lembra? Se você não lembra, não tem problema. Se você ficar calado, eu vou pensar que você sabe. E não vou falar, vou passar adiante. Hã? Não lembro não, professor. Ah, então, em homenagem a todos os colegas que não lembram, olha aí. Vou já lhe mostrar aqui. Olha aqui. Esse aqui na divisão, então posso escrever assim, né? Ó. A dividido. Colegas, eu vou dar só uma paradinha aqui, rapidinho. A dividido. Perdi o bicho. Ah, tá aqui. Tá. A dividido por B. Posso escrever assim também, não posso? Opa. Perdoe aí esse B ruim, tá? Mas daqui é um B, tá? Igual a C. A C dividido por D. Perfeito? A dividido por B e C dividido por D, né? Veja bem. A vezes D não são os que estão na ponta? Não é? O A e o D aqui, né? Lembra que eu falei que tem que multiplicar em cruz? Esse vezes esse e esse vezes esse? Né, chefe? O A e o D estão na ponta, estão nos extremos, não é isso? E o B vezes o C, ó, está aqui na parte interna, né? Estão no meio, não é isso? Então, é produto dos meios, que é o B e o C, está aqui, né? Ó, igual aqui, né? Ó, ao produto dos extremos, que é o A com o D, né? Ó. É por isso que fala produto dos meios igual ao produto dos extremos, tá certo? É porque é a outra forma de escrever a divisão. Tá ok? Esclarecido aí? Ok. Agora ninguém esquece mais, eu tenho certeza. Então vamos lá. Aqui eu fiz uma pequena demonstração para mostrar que isso é verdade, né? Você tem A sobre B igual a C sobre D, né? Para mostrar que aqui vai ser verdade. Isso é verdade, né? Então existe um K em Z, de tal forma que o A vezes K dá o C e o B vezes K dá o D, né? Aí nessa aqui, ó, só nessa, eu vou tirar o valor do K. O K é igual a C sobre A, porque o A passa dividindo, né? Tá certo? Aí eu vou pegar esse K aqui, ó, e substituir aqui. Então vai ficar B vezes C sobre A igual a D, né? Ó. B vezes C sobre A igual a D. Agora sim, ó. Aqui não é 1, então vai ficar BC sobre A. Aí o A está dividindo, passa multiplicando, BC igual a AD, né? E fica provado que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá certo? Então, a parte inicial de fração é até aqui, porque o seguinte seria fazer a adição e multiplicação de fração, mas a gente não vai fazer ainda não, né? A gente vai deixar para a próxima aula. Então, vamos falar agora dos decimais, tá certo? Todo número racional A sobre B pode ser representado por um número decimal dividindo A por B, né? Lembra? Ó? O meio é o 0,5. Se você dividir 1 por 2, dá 0,5. Se você dividir 27 por 100, vai dar 0,27, né? Esse tipo aqui, ó, que termina a conta,
é chamado de decimal exato, porque nesse caso aqui só tem uma casa decimal, nesse caso aqui vai ter duas, não vai ter infinitas. Quando você dividir um número por outro e der infinitas casas decimais, tá certo? E essas casas decimais serão sempre periódicas. Aí esse decimal será chamado de decimal com dízima periódica, né? Ou apenas dízima periódica, tá certo? Que é o caso desse outro aqui, ó. Se você pegar o 2 sobre 7, ó, aí você vê aí, né, ó, o 2 sobre 7, ele repete aqui, ó, 2, 8, 7, 1, 4, né? Ó. Aí, de novo, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Aí, se você fosse dividir, aconteceria de novo, né? Ó. Tá ok? Sempre que ocorre isso, não é que são aqueles exemplos que a gente viu no início, né? Isso só ocorre quando você divide um número inteiro por outro, não importa se é positivo ou negativo, o que acontecerá mudar o sinal aqui, né? Mas a parte aqui do decimal não ia mudar. Aí, sempre que você divide um inteiro por outro, sempre dá uma dízima periódica, né? Aí, isso suscita uma pergunta. As dízimas sempre serão periódicas? Não, tem dízima que não é periódica. Aí você não consegue escrever como está aqui, ó, na forma de fração. Você só consegue escrever na forma de fração as dízimas que são periódicas. As dízimas que não são periódicas, não dá para escrever na forma de fração. Tá ok? Alguma pergunta? Quer que eu faça outro exemplo de dízima periódica? Mais um exemplo aí, professor. Sim. Tá, beleza. Então, vamos para cá, né? Ó. Ei, tem um cara aqui querendo entrar. Vamos lá. Ó, vou parar de apresentar e vamos aqui para o nosso maravilhoso quadro, tá certo? Vamos ligar aqui a câmera, né? Todo mundo tá vendo o quadro direitinho aí? Sim. Professor. Perfeito, né? Ó, vou pegar aqui um exemplo assim, ó. Ó, se você pegar 3 e dividir por 5, né? 3 quintos. Que fração é essa? É só você pegar o 3 e dividir por 5. Tá certo? Você consegue dividir 3 por 5? Não. Pois é, porque é menor, né? Aí o que você faz? Você coloca um zero aqui e aqui coloca 0, né? Coloca um zero aqui e 0, agora dá. 30 por 5 é 6. Você vê 5, 30, né? Isso vai dar 0. Então, ó, 3 quintos é a mesma coisa que 0,6. Isso aqui não é dízima periódica, não, né? É um decimal exato. Perfeito? Alguma dúvida? Vou fazer outro aqui, ó. Sei lá, 7, melhor, 15 dividido por 8. Como é que eu transformo em decimal? É pegar o 15 e dividir por 8, né? 15 dividido por 8, 2 a 16 passa. Então dá 1, não é isso? 1 vezes 8, 8. Aí menos 8, dá 7. Aí 7 dá para dividir por 8? Não. Aí faz o que eu fiz aqui de novo, ó. Coloca o 0. Aqui eu coloquei 0 e vírgula porque não tinha nenhum número. Como aqui já tem 1, eu coloco só a vírgula. Perfeito? Aí 70 dividido por 8 dá quanto? Dá 8, né? 8 vezes 8 é 64. Sobra 6. Dá para dividir 6 por 8? Não, né? Não. Aí você coloca 0 de novo. Aí tem que colocar a vírgula de novo? Aí não precisa mais. Depois que você colocou a vírgula, ela lhe permite você acrescentar um único zero. Só um zero, hein? Em cada vez que você for fazer a divisão. Apenas um zero. Ah, eu podia colocar 2? Claro que não. Só pode colocar 1. Às vezes é necessário colocar 2. Aí você coloca... Se colocar só um zero, não precisa mais da vírgula, porque ela já está aqui. Aí, se eu precisasse colocar outro zero, eu teria que colocar outro zero aqui. Tá bom? Mas como não precisa, é ótimo, né? Aí, 60 dividido por 8 dá quanto? Aí dá 7. 7 vezes 8 dá 56. Né? Aí sobra 4. Aí, ó, de novo, sobrou 4, não dá. Então, a vírgula me permite colocar um zero. Tá certo? Aí, 40 dividido por 8 é 5. Então, isso vai dar 40 e isso dá 0, né? Então, isso é a mesma coisa que 1,875. Ó, isso aqui não é dízima periódica, é decimal exato. Perfeito?
Por quê? Porque a conta terminou. A conta terminou, então o decimal é exato, né? É o primeiro caso. Tá certo? Tá ok? Professor, Oi. no caso, vamos supor que você vai passar uma questão dessa na prova. Eu tenho que considerar os 3 números depois da vírgula, né? A matemática gosta de precisão, né? Você só não vai colocar se não tiver jeito, tá? Porque se tiver jeito, você vai ter que colocar, que é o caso aqui. Podia ter dado até 5, 6, você teria que colocar. Principalmente Tá. porque nós estamos vendo, a gente quer saber como é que fica para trás. Perfeito? Beleza. Tá ok? Tá ok. Aí vamos lá. Você já percebeu que no próximo você vai perceber que se você usar a calculadora, pode dar capim na palheta por causa disso, né? Então vamos lá. Agora eu vou pegar um que dá dízima periódica, né? Ó, vamos pegar primeiro um bem simples. Vou pegar primeiro. Oi? Uma dízima exata aí que dê aproximadamente aí uns 5, 6 números aí. Qual é o pulo do gato? Como assim? Não entendi a pergunta. Uma equação matemática que a gente possa resolver de maneira rápida sem ter que fazer toda essa divisão. Rapaz, só se você usar a calculadora, né? O pulo do gato é esse. Não tem outra coisa. É melhor você treinar para que você faça rápido. Tá certo? Por enquanto, não vai ter problema, porque você vai poder usar a calculadora, né? Mas quando for presencial, não vai poder, não. Tá certo? Eu acho que o melhor fazer é passo a passo mesmo. O melhor é você treinar, para que você adquira prática, para que quando você, mesmo que for usar a calculadora, você não perca tempo. Você já sabe fazer. Entendeu? Vamos lá. Como é que fica esse aqui? Então, eu vou pegar 1 e dividir por 3. Perfeito? Dá para dividir 1 por 3? Não, O que eu faço? Não. O que eu faço? Acrescentar o zero. Acrescento zero. Acrescento 0 aqui e depois a vírgula. aonde? 0,. Aonde? Aí no dividendo. No quociente. Esse é dividendo, esse é divisor e esse é quociente. No quociente. Perfeito? Então, só repetindo. Esse aqui é dividendo, esse aqui é divisor e esse aqui é quociente. Perfeito? E esse que vai ficar aqui no final é o resto. Tá certo? Então, vamos lá. Agora dá 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Subtrai, dá 1 de novo. Aí, como não dá para dividir, eu posso acrescentar 0 porque eu já coloquei a vírgula, né? Mas aí vai dar 3 de novo, não é isso? Aí vai dar 9, eu vou subtrair. Isso vai acabar algum dia? Não. Pois é aí que aparece a dízima periódica, né? O período é o 3. O 3 vai repetir infinitamente. Porque toda vez vai dar 1, toda vez eu vou poder colocar o 0, aí vai dar 10 dividido por 3, vai dar 3 vezes 3, 9, aí vai dar 1 de novo. Entendeu a ideia agora? Por que aparece a dízima periódica? Né? Então, ó, 1/3, né? 1/3 dá essa dízima aqui, ó, 0,333, etc. Que você pode escrever desse jeito ou daquele jeito que eu escrevi aí, ó, com uma barra aqui para dizer que o 3 repete infinitamente sem parar, porque isso aqui, ó, essa conta nunca vai acabar, tá certo? Mas você sabe que vai dar 103. Tá ok? Tá certo? Agora, por que eu falei que a calculadora pode atrapalhar? Porque a calculadora pode dar um resultado e a calculadora para. Você não vai conseguir ver que vai continuar, né? Perfeito? Então é por isso que é melhor fazer mesmo. Aqui você vê, vai dar 1 toda vez, colocar o 0 e vai dar 1. Eu vou subtrair de novo, vai dar 1. Então, esse aí é um exemplo. Outro exemplo. Deixa eu fazer aqui, ó.
Como é que é 4 sobre 11 em decimal? Da dízima ou da exata? Né? Da decimal exata ou da decimal com dízima? Vamos lá ver, né? 4, aí divide por 11. Tá certo? Então, 4 dividido por 11 não dá de novo. Aí, o colega já falou aí, ó, 0, 0,0 no dividendo, faz aparecer 0, no quociente. Agora dá, né? Ó. Dá 4, dá 44 passa, então dá 3. Tá certo? Aí, 3 vezes 11 dá 33, né? Ó, e sobra 7. Como eu já coloquei a vírgula, me permite colocar um zero só um zero de cada vírgula, né? Aí 70 dividido por 11 só pode dar 6, né? 6 vezes 11 dá 66. Aí sobra 4. Tá ok? Aí o 4 eu posso colocar 0, porque não dá para dividir 4 por 11. Aí de novo vai dar 3. Aí 3 vezes 11 vai dar 33. Aí vai sobrar 7. Aí eu posso colocar 0. Aí vai dar 6. Aí vai dar 66. Aí aqui, ó, 66, o resto vai ser 4. Aí eu vou colocar 0 de novo, aí vai repetir tudo de novo, não vai? Não vai só repetir de novo? Sim. Positivo. Pois é, então aqui, ó, vai dar sempre 36, ó. E nunca vai parar. Então, 4 sobre 11 é a mesma coisa que 0,36, 36, 36, etc. Que você pode escrever desse jeito, ou pode escrever abreviadamente assim, ó, mas com a barra em cima, para saber que esse negócio continua até o infinito, 36, 36, 36. Isso é dízima periódica. Entendido agora? Então, toda dízima periódica vem de uma fração. Já que é assim, então tem uma maneira de pegar a dízima periódica e transformar na fração de volta, sabia? A gente vai ver ainda hoje, se Deus quiser. Tá certo? Vamos continuar aí, ó. Tá, vamos voltar a apresentar. Vamos lá para o slide. Aí, continuando aqui, ó. Então, é isso, né? Então, a gente vai falar primeiro dos decimais exatos agora, tá? Como é que transforma decimal exato em fração, né? O numerador é fácil. É só você pegar da seguinte maneira. O numerador da fração vai ser o numeral inteiro, sem vírgula nenhuma, e o denominador vai ser o algarismo 1, seguido de quantos zeros forem as escadas decimais. Aqui, ó, 0,37. Tá certo? Olha só. É só você fazer assim, ó. O 0,37. Você escreve todo mundo sem a vírgula. Que seria o 0, né? Todo mundo é o 0. O 3 e o 7. Sem a vírgula. Vou transformar em fração, né? Aí sobre... Aí o denominador, o que o slide anterior falou? É o 1 seguido de tantos zeros que forem as escadas decimais. Tem uma cada decimal e tem duas cada decimal. Cada decimal, não sei se você lembra, é o que vem à direita da vírgula. Então, tem duas. Se tem duas, eu vou colocar 2 zeros. Aí eu lhe pergunto, era necessário colocar esse zero aqui, ó? Esse zero aqui, era necessário colocar? Hã? Não. Não. Então, é só 37 sobre 100. Por que não é necessário? Porque é zero. Zero na frente não faz diferença. Mas se fosse 1,37, tinha que ter 137 sobre 100. Perfeito? Alguma pergunta até aí? Eu acho que vai ficar bem entendido agora, né? Olha o próximo. 0,057. Eu preciso colocar sem a vírgula esses dois zeros? Hã? Se eu não colocar vírgula, como no anterior, eu preciso colocar esses dois zeros? Alguém pode responder?
Eu precisava fazer desse jeito que eu vou fazer aqui? 0. Aí outro 0. Lembra que é para colocar todo mundo sem a vírgula. O 5. Não, não precisa. Claro que não precisa, né? Sobre. Tá certo? Aí o 1. Tem quantas casas decimais? Uma. 3. Isso, então tem que ser 1000, né? Perfeito? Não precisava colocar esses 2 zeros. É só 57 sobre 1000, né? Então é isso que a gente vai escrever. 57 sobre 1000. Tá ok? Então vamos lá. 57 sobre 1000. Tá ok? Aí, ó. De novo. 1 sobre 1000. Porque 0, 0, 0 eu não vou colocar. Não preciso colocar vírgula, não preciso colocar os zeros que estão na frente. Tá certo? Já nesse outro aqui, não, ó. Aqui não é 0, é 2, né? Ó. Então tem que colocar todo mundo sobre 1000, né? Ó. Perfeito? É assim que tu transforma um número decimal exato em fração. Perfeito? Esse aí, ó. Vou colocar 5345598, né? Sem a vírgula. Sobre quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. 10.000, né? Aqui é 10 sobre 100, né? Alguma pergunta? A ideia é bastante simples, né? O numerador são todos os valores sem a vírgula. O denominador, o número 1, acrescido de quantos zeros forem as casas decimais. Se forem 2 casas decimais, 100. 2 zeros, né? Se for 5 casas decimais, 100.000, né? 5 zeros. Perfeito? É isso. Tá certo? Agora vamos na parte delicada, né? Essa parte aqui é um pouco mais delicada. Como é que transforma dízima periódica em fração? A gente já mostrou como é que pega a fração e transforma em decimal exato, né? E agora vimos como é que pega o decimal exato e transforma em fração, né? Pegamos a fração e vimos como é que chega na dízima periódica, né? Agora eu quero o contrário. Eu quero transformar a dízima periódica em fração. Aqui, ó, tem um passo a passo. Você chama de x a fração procurada e iguale a dízima periódica. Depois, multiplique ambos os lados da equação por 10 se o período conter um algarismo, ou por 100 se conter 2, ou por 1000 se conter 3, ou por 10.000 se conter 4, e assim por diante, né? Vamos ver esse aqui, ó. E depois, subtrai a nova equação da inicial e isola o x. Vamos ver o que está sendo dito aqui, né? Vamos ver o que está sendo dito aí. Vamos lá. Deixa eu só escrever aqui na lousa, apagar, para a gente ver como é que a gente vai fazer. Tá certo? Deixa eu apagar para a gente ver como é que a gente vai fazer. Deixa eu parar aqui a apresentação para a gente ir para a lousa. Então, vamos lá. Então, é 0,77. Como é que eu escrevo isso na forma de fração? Aí, primeiro passo. Como eu não sei qual é a fração, eu vou chamar de x, né? Como esse vai ser igual a esse, aí você coloca igual. Perfeito? Tá. Aí você tem que identificar qual é o período da dízima. O que é o período da dízima? É o número que repete. Qual é o número que está repetindo, né? O 7? Então, é só o 7. Só tem um número, né? Ele só vai repetir. Perfeito? Então, como ela disse, quando for só um número, né? Como está lá no slide, você multiplica aqui, ó, todo mundo por 10. 10 vezes x, 10x. Tá certo? Deixa eu só apagar aqui e escrever de novo, só porque eu vou precisar fazer uma coisa aqui. Aqui. Esse aqui é só o 7, por isso que é só 1 e o 0. Só 1, 0. Se fosse 75, eu teria que ser 100, né? Então, 10x. Quando multiplica por 10 aqui, ó, o que acontece aqui? Hã?
Alguém pode me dizer? Quando você multiplica por 10, né? A vírgula anda uma casa para a direita. Se ela vai andar uma casa para a direita, o 7 vai ficar antes da vírgula, né? 7,77787. Alguma dúvida? Ó, esse 7 aqui, ó, é esse aqui, ó. Como você multiplicou por 10, a vírgula anda uma casa. Se você tivesse multiplicado por 100, 2 zeros, andaria 2 casas. Se você tivesse multiplicado por 1000, andaria 3 casas. Mas eu não quero. Só tem um número no período, né? Ó. Esse cara aqui, ó, é o período. Então, só um zero. Multiplica por 7. Tá certo? Aí, esse próximo passo que tá lá, tem que pegar essa e diminuir dessa outra. Tá ok? Então, eu vou multiplicar essa por menos 1, multipliquei por 10 agora por menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, vai ficar menos e menos, né? Menos 1 vezes isso, lembra? Troca o sinal dos dois, né? Agora sim, você faz a operação aqui, né? Você faz a operação aí. Menos x mais 10x dá... Ou 10x menos x, 9x. Aí, esse menos esse, 7 menos 0 é 7, vírgula. 7 menos 7, 0. Vai dar tudo zero, não vai dar tudo zero? Infinito. Bom, é zero, não faz diferença, então eu vou tirar. Perfeito? Então, x é igual a 7 sobre 9. Então, a fração que representa 0,77 é 7 sobre 9. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu só não entendi essa parte de ser 9x. Tu tem 10x. Menos x dá o quê? Entendi. Hã? 9x. Pois é, né? Imagina que isso aqui é fruta, né? Maçã. 10 maçãs, tirando uma maçã, 9 maçãs. Perfeito? Tá ok? Aí aqui está multiplicando, passa dividindo, né? Alguma pergunta? Então, conclusão. 0,7. Você pode fazer na calculadora. É a mesma coisa que 7 dividido por 9. Se você fizer na calculadora 7 dividido por 9, vai dar isso. A calculadora para, né? Mas a gente sabe que não para. É infinito. 7, 7, 7, 7 nunca acaba. Tá certo? É só você dividir aí na mão que você vai ver que vai dar isso. Tá ok? Vou apagar para fazer o próximo exemplo, tá? Então vamos voltar aqui para ver qual é o próximo exemplo. Então, ó, foi o que nós fizemos, né? Foi o que nós fizemos, né? Aí nós diminuímos, né? 10x menos x, 7,77 menos 0,77. Vírgula embaixo de vírgula e subtrai cada um na sua respectiva posição. Então dá 7 sobre 9, né? O outro, ó, é 6,43. Tá certo? Vou apagar o anterior e vou fazer esse aí agora aqui, né? Então é 6,43, 43, infinito isso, né? Nunca acaba. Que fração é essa? Né? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos olhar aqui o quadro. Tá certo? Então, tá. O que faz? Primeiro, igual ao x, né? O x é a resposta. Então, 6,43, etc. Perfeito? Aí, primeira coisa, identificar o período. Alguma dúvida que o período é 43? Esse é o período. Certo? Por quê? É o 43 que repete o tempo todo, né? Então, ele é o período. Aí são quantos números? 2, né? Não é 2? Perfeito? Aí você vai multiplicar por quanto? 100. Exatamente. Ah, homem inteligente. Vezes 100. Aí, quando eu multiplicar 100 por x, vai dar 100x. Não é isso? Tá ok?
E quando multiplicar aqui, ó, deixa eu fazer mais para cá, senão vai ficar ruim. 100x igual a... Ó, quando eu multiplicar por 100, né, antes, como eu multipliquei por 10, a vírgula dá uma casa. Como são dois zeros, vai dar duas casas. É por isso que multiplica por 100. Então, vai dar 6, 4, 3, né? Ó. Esse cara é esse aqui, né? Ó. Aí a vírgula saiu daqui e veio para cá, né? Tá aqui. Mas continua 43 lá atrás, né? Ó. Infinitos 43. Perfeito? Infinitos 43, tá ok? Agora, o que é que faz? Segundo passo. Pega a inicial e multiplica por menos. Pega a inicial e multiplica por menos, né? Menos 1 vezes x é menos x. Menos 1 vezes esse número só faz transformá-lo em negativo. Certo? Agora a gente faz a continha, né? Quanto é que é 100x menos x? 99x. Perfeito. 99x igual. Agora, eu tenho que subtrair esse desse, né? Ó. 643 menos 6 dá 637, não é? 643, tá certo, né? Aí, vírgula embaixo de vírgula, aí, ó. 43 menos 43, 43 menos 43, 43 menos 43, todo mundo aí vai dar zero, então não precisa nem dar vírgula, né? Dá 637. Então, x é igual a 637 sobre 99, porque essa parte aqui, ó, depois da vírgula, cancela com essa outra depois da vírgula. Perfeito? Então, dá 637 sobre 99. Ou seja, 6,43, etc., pode ser escrito como 637 dividido por 99. Pode pegar sua calculadora e dividir esse por esse para você ver se não dá isso. Perfeito? Então, é assim que faz. Tá ok? Tá? Ah, mas eu tenho um detalhe aqui, ó. Presta atenção. Posso apagar? Posso apagar? Pode. Sim. Tem um detalhe que é assim, deixa eu lhe falar. Olha como é que eu faço. Eu não tenho esse trabalho todo, não. Mas, na verdade, é uma forma mais rápida de fazer a mesma coisa. E eu faço exatamente do mesmo jeito, só que um pouquinho mais rápido. Olha só, eu penso assim, ó. 0, 7, 7, 7. O segredo é identificar o cara da dízima, né? Ó. O período, que é esse aqui, né? Ó. Tá certo? É o que você faz. Você coloca todos os números até o primeiro cara da dízima. Então, 0, 7. Tá certo? Aí, menos. Aí você coloca todos os números antes da dízima, que nesse caso aqui é só o 0, né? Todos os números antes da dízima, sobre, tá certo? Aí, ó, você olha, tem quantos números na dízima? Só um, que é o 7, né? Para cada número da dízima, você coloca 9 embaixo. Então, isso é 7 sobre... Você não ficou claro? Vamos ver agora. É 6,43, 43, 43, igual. Aí, olha só. A dízima não é o 43? O período? Aí você pega todo mundo do início até a primeira dízima. O primeiro período. Tá certo? 6, 4, 3. Sem vírgula, né? Aí menos, sempre menos. Aí você pega e subtrai por todos os números antes da dízima. A dízima é 43, antes só tem o 6, né? Então, menos 6 sobre... Agora sim. Como aqui tinha só um algarismo na dízima, foi um 9. Como aqui tem 2 algarismos, é um 9 para cada algarismo. 2 algarismos, 2 9. Esse aqui dá 637 sobre 99. Pode ser assim também, né? Se você não esquecer, tá certo? Se você não esquecer, tá? É isso daí. Professor, esse 9 aí é uma regra geral, é? Vai ser... Tu lembra como nós fizemos antes? Tu Sim. sempre diminui e só aparece 9 no resultado?
Não é? É verdade. Vai ser ou 100 sobre x, ou 10 menos x, ou 1000 menos x, não é? Então vai aparecer sempre 999,9999, quantos forem necessários. Perfeito? Quantos tiverem na dízima, né? Tá certo? Ok. Então vamos continuar. Então é isso, né? A gente já sabe o resultado desse, que a gente já fez. E eu acho que por hoje a gente vai encerrar aqui, tá certo? Ok, colegas? Aí amanhã a gente vai falar de adição. Tá bom? Professor, Tá ok. Oi. professor. Só um minuto aí, só um minuto aí. Deixa eu só interromper a gravação aqui.